Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Miguel, da equipe do programa. E hoje conosco, nesse 5º domingo, nós teremos fazendo o estudo, as análises a respeito de espiritualidade na visão espírita, como o materialismo influencia na nossa vida, o nosso amigo, nosso companheiro da Casa Espírita Fabiano de Cristo, Rui Carneiro. Vai ser um estudo muito interessante que nós teremos no corpo principal do programa. Como primeiro momento, nós vamos ouvir o Momento Espírita preparado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje traz como título O Segredo da Morte. Vamos ouvi-la e voltamos em seguida. Querido Pai, hoje eu vi a morte chegar para você. Seus braços, antes ternos e carinhosos, fecharam-se. E a sensação do último abraço é o que cultivo em minha lembrança. Seu sorriso, aquele que iluminava meu dia e abrandava meu coração, encerrou-se. Agora, eu o guardo somente em minhas memórias, as quais nem sempre são suficientes nos dias de maior saudade. Seus olhos, esmeraldas verdes, eu os vi se fecharem numa dormência profunda que não pude acordar com o meu costumeiro bom dia. Você soltou minha mão. Você partiu. Querido filho, hoje nos reencontramos. Há alegria maior para um pai? Há quanto tempo eu esperava pelo seu retorno às moradas celestes? Nossos olhos, idênticos no verde da cor, embaçam-se pelas lágrimas que deixamos correr soltas. Seus braços envolvem-me num profundo abraço, e então sorrimos juntos, cúmplices na trama do amor que a morte não foi, não é e jamais será capaz de desatar. Nossas vozes ecoam em uníssono para louvar e bendizer a Deus pela alegria do reencontro. Quando nossos olhares sorriem um para o outro, quando nossas mãos se tocam, quando nossos corações pulsam no mesmo compasso, temos a certeza, a absoluta certeza, de que por nenhum instante estivemos verdadeiramente separados. Um poeta escreveu: quereis conhecer o segredo da morte. Mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da vida? A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas do vosso coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações, dorme vosso silencioso conhecimento do além. E como sementes sonhando sob a neve, assim vosso coração sonha com a primavera. Confiai nos sonhos, pois neles se ocultam as portas da eternidade. Vosso temor da morte é semelhante ao temor do camponês quando comparece diante do rei, e este lhe estende a mão em sinal de consideração. Não se regozija o camponês, apesar do seu temor, de receber as insígnias do rei? Contudo, não está ele mais atento ao seu temor do que à distinção recebida? Pois, que é morrer, se não expor-se desnudo aos ventos e dissolver-se no sol?
E que é cessar de respirar, se não libertar o hálito de suas marés agitadas, a fim de que se levante e se expanda e procure a Deus livremente? É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis realmente cantar. É somente quando atingirdes o cume da montanha que começareis a subir. É quando a terra reivindicar vossos membros que podereis verdadeiramente dançar. As duas esferas da existência são como uma ponte que cruzamos de tempos em tempos. A morte, um adeus aparente, é apenas uma dentre tantas travessias. Em ambos os planos, há constantes chegadas e despedidas. Ao atravessarmos a ponte novamente, saibamos que se por um lado deixaremos lágrimas de saudade, por outro, encontraremos alegria pelo abraço há muito esperado. Pensemos nisso. Conheça o mais recente produto do Momento Espírita, as mensagens em vídeo. Acesse youtube.com/canalFEP. Assista, inscreva-se e deixe seu like. Tá aí, pessoal, então, o nosso Momento Espírita de hoje, muito interessante, muito profundo, muito esclarecedor a respeito desse tema que todos nós passaremos, né, aqui na vida física. Vamos então agora ao estudo que o nosso amigo Rui Carneiro vai fazer a respeito da visão espírita sobre o comportamento do espírita, tendo uma visão mais espiritualista e uma visão mais materialista. Vamos a ele. De um modo geral, nós podemos dizer que as pessoas são materialistas ou são espiritualistas. O materialista é aquele que acredita que nada sobrevive à morte do corpo. É uma corrente filosófica, o materialismo, que acredita que ao morrer o corpo, não existe uma alma que sobrevive à morte do corpo. Tudo acaba, tudo termina. Já o espiritualista é aquele que acredita exatamente no contrário do materialismo, do que acredita o indivíduo materialista. Ele acredita que ao morrer o corpo, alguma coisa sobrevive à morte do corpo, alguma coisa não morre, alguma coisa continua existindo. E normalmente essa alguma coisa que sobrevive é chamada de alma. Então, os espiritualistas acreditam na existência de uma alma. Mas quem é espiritualista? Os católicos são espiritualistas, os evangélicos são espiritualistas, os budistas são espiritualistas. Quem é da Seixonoye é espiritualista. Então, todas essas religiões que acreditam que as pessoas têm uma alma, que quando o corpo morre, essa alma sobrevive, é chamado espiritualista. Independente do que vai acontecer com essa alma após a morte do corpo. Alguns acreditam que essa alma vai ficar dormindo, outros acreditam que pode ir para um purgatório, outros para o inferno, outros para o céu. E assim, cada religião tem lá o seu destino para as almas. Mas todas elas são chamadas espiritualistas. Ser espiritualista não implica em ser espírita. Um espírita, ele acredita na sobrevivência da alma, então ele é um espiritualista.
Mas o espírita acredita em algo mais. Acredita que além dessa alma sobreviver à morte do corpo, ela mantém sua individualidade, ela mantém sua personalidade, ela mantém com todas as características que ela tinha, características mentais, morais, durante o tempo que estava encarnado. Além disso, no espiritismo, o espírita acredita que é possível uma comunicação entre o mundo invisível, o mundo dos espíritos, o mundo dos desencarnados, com os encarnados, através de pessoas que têm esse dom de se comunicar com espíritos, que são os chamados médiuns. Uma pessoa que seja materialista, de maneira geral, existem exceções quanto a isso, é claro, mas no geral nós poderíamos dizer que a preocupação dessa pessoa vai ser com ela mesma, vai ser com as alegrias que ela possa ter, as felicidades que ela possa ter, com a paz que ela possa ter, tranquilidade, ausência de preocupações, os gozos que ela possa ter, os prazeres, alimentação, bebida, vícios, tudo isso que gera o prazer para as pessoas no mundo material, e é, em grande parte, a maior preocupação dos materialistas. Eles não têm que se preocupar com o futuro deles, porque o futuro deles, eles acham, já está determinado. Assim que eles morrerem, acabou tudo. Não existe motivo para se preocupar com alguma coisa que venha depois da morte. Então, eles não vivem para um espírito que vai sobreviver depois e cuja felicidade vai depender do que ele faça hoje. Não, para o materialista, a felicidade dele está ligada ao que ele faz agora, e essa felicidade vai ser agora. São pessoas, então, que vivem para as coisas da matéria, vivem para ter coisas, para ter prazeres, para se darem bem na vida, entendendo esse bem na vida, o sucesso material, as posses e os prazeres. Então esse é o materialista. E o espiritualista? O espiritualista, nós vimos, acredita que a alma sobrevive à morte do corpo. Ou seja, ao morrer, a alma continua viva. Mas quem é a alma realmente? A alma é o que o indivíduo é de fato, não é? Ele é a alma, ele não é o corpo, ele não é o que morre, ele é o que sobrevive à morte, é o que continua após a morte. Se ele vai ficar dormindo, se ele vai para cá, para lá, vai acontecer isso, acontecer aquilo, não cabe discutir agora aqui, mas o que interessa é entender que ele não é o corpo, ele é a alma. Então essa alma vai ter um futuro, e esse futuro da alma está ligado com aquilo que a pessoa é durante a vida, os seus costumes, os seus hábitos, as suas virtudes, os seus vícios, o bem que ele faz, a caridade que ele pratica. Tudo isso é o que vai determinar o futuro espiritual das pessoas. Então, nada mais lógico do que nós pensarmos assim: o espiritualista, ele vive hoje em função do que o espera ou aguarda no futuro.
Então, o que é de se imaginar que o espiritualista faça? Que ele viva para o seu espírito. Mas o que é viver para o espírito? Viver para o espírito é cultivar as virtudes que Jesus tão bem definiu quando esteve entre nós. E que a doutrina espírita também aprofunda muito esse conhecimento. Quando Jesus esteve entre nós, ele nos deixou uma máxima que uma colocação, uma forma de pensar que, se a gente recorrer sempre a ela, a gente não vai prejudicar ninguém. Jesus diz: queira para os outros o que você quer para você. Então, se você quer para você felicidade, alegria, ajuda, amparo, carinho, amor, socorro quando preciso, então tudo isso que você quer ter, você deve dar para o outro, querer para o outro também. Então essa é a máxima de Jesus, que resume a forma como nós devemos viver. E vivendo assim, conforme essa definição de Jesus, esse estabelecimento de Jesus, vivendo assim nós estaremos vivendo para a alma, porque nós estaremos constantemente praticando a caridade, nós estaremos constantemente praticando o bem, nós estaremos vivendo, pensando no outro em primeiro lugar. Antes de pensar em nosso bem, nós pensamos no bem do outro, que é uma forma desinteressada de viver, que nos leva realmente a sermos pessoas boas, bons indivíduos, homens bons, espíritos bons. Então, está tudo resolvido, né? Nós somos todos cristãos, nós acreditamos no que Jesus veio e nos disse, nós gostamos muito de Jesus, nós amamos o nosso Deus Pai, muitos acreditam na ajuda que santos podem dar, que Maria de Nazaré pode dar. Então está tudo certo, nós estamos no caminho certo, certo? Não está certo. O que acontece é que existe uma distância muito grande entre o que nós pensamos, entre o que nós sabemos e a forma como nós vivemos. Quantos de nós vive realmente para o Espírito? Quantos de nós colocam o interesse do outro acima do nosso interesse? Na verdade, são muito poucos. O que acontece na realidade é que nós vivemos como materialistas. Apesar de nós acreditarmos em Deus, apesar de nós acreditarmos na sobrevivência da alma, apesar de nós acreditarmos em tudo que Jesus nos ensinou, nós vivemos voltados para os prazeres materiais, para a conquista de bens. Nós colocamos o nosso interesse sempre acima do interesse dos outros. Então, na prática, nós vivemos como se fôssemos materialistas. Esquecemos os ensinamentos de Jesus lá dentro dos templos, das igrejas, das casas espíritas, e vivemos como se fôssemos ignorantes. Nós nos preocupamos
com coisas materiais. Nós nos preocupamos em nos darmos bem na escola, sermos os primeiros no que pudermos ser, levarmos sempre vantagem em cima dos outros. Nós nos preocupamos realmente com as coisas materiais. O sucesso das pessoas não é o desenvolvimento de virtudes, não é ser bom, não é ser caridoso. O sucesso é ter um diploma, é ter coisas, é ter uma casa grande, um carro grande. Isso é sucesso, mesmo para os espiritualistas, mesmo para muitos espíritas. Nós amamos o Cristo, mas nós não vivemos o Cristo. Não vivemos o que Jesus nos ensinou. Entre Deus e Mamon, nós nos entregamos de corpo e alma a Mamon. Nós achamos interessante, quando estudamos o Evangelho, a forma como Jesus tratava, às vezes, os doutores da lei, os fariseus, chamando-os de túmulos caiados, limpos por fora, mas podres por dentro, chamando-os de hipócritas, ou seja, aquele que prega uma coisa, mas vive outra. Então, nós lemos o Evangelho e a gente critica os fariseus, a gente critica todos aqueles que naquela época perseguiam Jesus, contrariavam Jesus. Nós temos muito esse hábito de julgar sem nos colocarmos dentro da situação, sem analisarmos os nossos comportamentos, se são realmente de acordo com os ensinamentos de Jesus. Criticamos, por exemplo, Pedro, que nega 3 vezes Jesus. Mas quantas vezes nós negamos Jesus todos os dias? Negar Jesus é viver contrariando os ensinamentos de Jesus. Negar Jesus é falar não para aquilo que nós dizemos que seguimos, aquilo que nós dizemos que é o certo, que é o errado. Então, nós também somos hipócritas, nós somos túmulos caiados como os fariseus, nós somos fracos como Pedro foi, nós nos deixamos muitas vezes que as paixões nos dominem, que as paixões guiem nossos atos, guiem nossas decisões. Nós, então, vivemos de uma maneira totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus. É claro que eu estou aqui falando de maneira geral, não estou dizendo que todos vivam assim. Certamente muitos vivem plenamente de acordo com os ensinamentos do Cristo, mas não é a esses que eu estou me referindo. Estou me referindo à grande maioria dos espiritualistas. E também cabe aqui colocar que muitos espíritas vivem da mesma maneira. E os espíritas têm uma proximidade, uma relação muito grande com o mundo espiritual. Não é apenas uma suposição de que exista a sobrevivência da alma após o corpo. Não é só isso. Os espíritas têm contato com aqueles que já estão no mundo espiritual, tendo certeza da existência da outra vida, tendo o exemplo de espíritos que estão do outro lado e que sofrem e que passam dificuldades,
porque quando viveram aqui na Terra, na última encarnação, viveram mal, viveram para a matéria, viveram para vícios, não se preocuparam com o desenvolvimento de virtudes, não se preocuparam em serem caridosos, não se preocuparam em serem homens bons, em serem seguidores de Jesus Cristo. Viveram como os materialistas vivem, ou como muitos materialistas vivem, voltados unicamente para o mundo material, esquecendo-se do próximo, esquecendo-se do outro. E o que devemos fazer? Primeiro, nós devemos olhar para nós mesmos e falarmos de maneira séria, de maneira amorosa conosco mesmo, mais séria. Eu sou um espírito. Eu não sou esse corpo. Eu sou um espírito. E esse espírito vai sobreviver à morte do meu corpo. Esse corpo vai ficar velho, desgastado, cansado e uma hora vai morrer. Mas eu vou sobreviver. Eu sou um espírito que é eterno, que nunca vai ter um fim, que vai continuar vivendo eternamente. Então, esse é o primeiro passo. Nós nos convencermos do que nós somos. Nós nos convencermos de que não somos o corpo. Nós somos espíritos. Então, é como espírito que nós precisamos viver. Não podemos viver exclusivamente para os prazeres da matéria. Não podemos viver exclusivamente em função do corpo, em função de ter, em função de termos uma vida de sucesso no aspecto material. E para começar a viver realmente para o espírito, é necessário que nós nos conheçamos. Porque viver para o espírito significa viver virtuosamente, significa viver visando nos comportarmos como Jesus recomendou. Jesus não recomendou que nós tenhamos vícios, que nós sejamos egoístas, orgulhosos, que tenhamos ciúmes, inveja, mágoa, raiva. Jesus não nos ensinou a ter nada disso. Exatamente o contrário. Jesus diz que nós temos que ser caridosos, que nós temos que ser humildes, que nós temos que ser brandos, que nós temos que ser pacíficos. Nós somos tudo isso. Esse é o aspecto fundamental para nós começarmos a nossa mudança. Vamos nos olhar no espelho e falar: eu sou um espírito e eu tenho as virtudes que Jesus ensinou, eu tenho as virtudes que são fundamentais para quando eu desencarnar, quando o meu corpo morrer, eu ter uma vida feliz como espírito? Ou será que eu vou ter dificuldades no plano espiritual por causa da forma materialista que eu vivo hoje, da forma da busca só por prazeres da matéria que eu tenho hoje? Então é fundamental que nós nos olhemos, nos reconheçamos verdadeiramente espíritos, nos analisemos para nos conhecer, para conhecermos aonde nós temos que mudar. Eu sou muito ciumento, então eu preciso me desapegar da matéria. Eu tenho muita inveja, então eu preciso desenvolver a aceitação do sucesso do outro, não é?
eu tenho que desenvolver a humildade, eu tenho que desenvolver o desapego. Então é dessa forma que nós temos que agir para vivermos para o Espírito, para sermos felizes no futuro. Temos que jogar tudo para o alto, temos que doar todos os nossos bens, temos que ser pobres, passar dificuldades. Não, nada disso, não é? A riqueza que cada um consegue honestamente é patrimônio seu, é patrimônio conquistado. O uso que se faz dessa riqueza é que é o problema. Nós devemos utilizar a nossa riqueza, os nossos bens, também para a felicidade dos outros. Não é apenas para a nossa felicidade. Feliz aquele que gera empregos, feliz aquele que distribui alimentos, feliz aquele que passa para a frente o consolo que as doutrinas espiritualistas trazem. Vamos viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Não vamos conseguir mudar do dia para a noite num estalar de dedos. Com certeza não é assim. Mas Deus verifica o nosso esforço, Deus reconhece o trabalho que nós fazemos para a nossa mudança interior. Deus está constantemente nos fortalecendo para isso. É isso que Deus deseja que nós peçamos. Quando se diz pedir e obtereis, é isso que Deus dará sempre para aquele que pedir. Forças para superar seus defeitos, coragem para enfrentar esses defeitos, para reconhecer em si mesmo esses defeitos. E Deus coloca à nossa disposição, nos amparando sempre, nos apoiando sempre, os espíritos amigos, o nosso anjo guardião, esse amigo incansável que sempre está conosco. Nós temos ao nosso lado esse amigo que podemos a ele perguntar diante de qualquer dificuldade de decisão: o que devo fazer? Me ajuda, meu amigo. Que decisão eu devo tomar para ser verdadeiramente um cristão? E tenho certeza, a resposta virá dentro de nossa cabeça. E esse é o caminho a ser seguido. Vivamos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Vivamos como um verdadeiro espiritualista. Vamos deixar de lado toda a nossa preocupação materialista, toda a nossa forma de viver materialista, que só nos afasta da felicidade após a morte de nossos corpos. E é sempre bom lembrar que a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro mundo, não é o mundo material, é o mundo espiritual. Nós vivemos aqui 70, 80 anos, quando muito 100 anos, e depois, ao desencarnarmos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós viveremos 1000 anos, 2000 anos. Cabe a Deus apenas definir esse período. Então nós temos que pensar em sermos felizes no mundo espiritual. Nós temos que pensar em usar o nosso corpo, usar esse curto período que estamos encarnados para nos prepararmos para o mundo espiritual, para nos prepararmos para sermos felizes no mundo espiritual, e não para quando chegarmos lá, precisarmos fazer todo um trabalho lá para nos livrarmos dos sofrimentos, dos arrependimentos, dos remorsos. Nós temos que ir para lá com conhecimento dos nossos erros, pelo menos conhecimento dos nossos erros. O fato de
desencarnarmos e irmos para o mundo espiritual já nos conhecendo, evita que tenhamos que tomar essa consciência durante a nossa entrada no mundo espiritual. Facilita muito para o espírito chegar no outro lado já conhecendo seus problemas, seus defeitos, já tendo refletido sobre eles antes, já tendo começado a desenvolver um arrependimento por ter cometido esses erros. O arrependimento é fundamental para que a pessoa se livre no mundo espiritual de suas aflições. Então pensemos racionalmente, usemos a nossa razão. O que é mais importante? Vivermos 70, 80 anos na Terra em busca de prazer aqui, prazer material, ou nos dedicarmos ao desenvolvimento espiritual, nos dedicarmos ao desenvolvimento das virtudes, da caridade, do amor ao próximo, aqui, e irmos em paz para o plano espiritual e lá sermos felizes. É necessário que nós pensemos isso. Devemos viver para o espírito, porque nós somos espíritos e nós somos espíritos eternos, nunca deixaremos de ser. Teremos muitas encarnações em corpos físicos, mas essas encarnações vão se tornando cada vez mais raras à medida que nós crescemos espiritualmente. Então nos preparemos para a nossa verdadeira vida, a verdadeira vida, a vida no mundo espiritual. Preparemos nosso espírito para essa vida, para que sejamos felizes, tão logo cheguemos em nosso verdadeiro lar, o mundo espiritual. Pois bem, está aí, pessoal, então as considerações que o nosso amigo Rui Carneiro realiza a respeito do ser espírita, dentro de uma visão mais ampla relacionado a um comportamento espiritualista e a um comportamento materialista. Nós passaremos agora também um outro estudo feito por um não menos querido amigo de todos nós, o Dr. José Antônio Vieira de Paula, que se encontra hoje na espiritualidade. Ele que gravou vários vídeos com estudos, com mensagens, que está disponível no site do Centro Espírita Meimei. Acessem lá, centroespíritameimei.com.br. Vocês vão ter a relação de todo o material gravado pela Cineia e pelo Zé Carlos, e que para nós é de muita valia. Hoje o Zé traz para nós o tema A Melhora da Morte. Olá, amigos. Hoje, na nossa reflexão, nós vamos estudar um tema que estaria mais ligado à crendice popular do que praticamente a um tópico doutrinário, mas que cabe ao Espiritismo analisar, avaliar, e fomos então buscar subsídios nas obras de André Luiz, onde nós encontramos bastante informação sobre o assunto, que é a melhora da morte. O que quer dizer a melhora da morte? Bom, dentro da visão popular é aquele paciente que está moribundo, que está nos seus últimos momentos de vida, a família fica toda em cima, desesperada, e de repente ele dá uma melhorada. Aí a família, vamos dizer, relaxa emocionalmente aquelas tensões, e ele desencarna, ele acaba falecendo. E isso é muito importante a gente avaliar pela visão espírita, porque aqui no estudo das obras de André Luiz nós vamos encontrar vários subsídios que nos vão ajudar a entender por que acontece essa melhora da morte, ou por que pode acontecer essa melhora antes dos momentos finais, o momento da desencarnação da pessoa. Para isso, nós vamos nos fundamentar hoje no livro de André Luiz, que ele escreve através de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna. É um dos livros da coleção, de André Luiz, em que ele vai descrever 5 casos
de desencarnação. Inclusive um deles nós já comentamos numa outra reflexão, porque acabou não culminando na desencarnação da Albina. Ela recebeu uma moratória. Então vamos dizer 4 casos de desencarnação. Então nós vamos ler frases desse livro, eu separei aqui para que vocês observem junto comigo a importância. Primeiro, num determinado momento do capítulo que nós estamos lendo, capítulo 14, se eu não me engano, dessa obra, dizem assim os benfeitores: há tempo de morrer, diz André Luiz, escreve André Luiz, há tempo de morrer como há tempo de nascer. Olha a palavra que ele escolhe: tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, não é a hora. Tanto que ele vinha comentar no mesmo parágrafo, quase, na mesma página, ele vinha dizer assim: não fora determinado o dia exato da morte dessa figura que nós vamos estudar, que é Dimas. Não fora determinado o dia exato, mas atingira-se o tempo próprio. Então aí já entra um raciocínio que nós vamos nas obras de Kardec e nós vamos encontrar os estudos doutrinários que falam que a hora da morte é aquele momento da vida, não é aquela hora do relógio, é aquele momento da vida, é o tempo próprio. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então quando chega a hora da desencarnação, pode ser hoje, pode ser daqui 2 meses e meio, é a hora. Tanto faz para a espiritualidade superior, para o espírito desencarnante, não importa, o importa é que chegou o momento. Naquele momento ele já está sendo preparado para a desencarnação. Ah, mas não tem aqueles que desencarnam subitamente? É lógico que tem. Então esses vão ser no acidente. Mas se ele resolve não viajar pelo livre-arbítrio naquele dia, e não, desencarna no outro, não precisa ser no mesmo dia. Pode ser, é o momento da morte. É muito importante isso. Mas quando chega o momento da desencarnação, é o momento natural da partida, assim como diz aqui o orientador, diz André Luiz, que há o momento de nascer, há o momento de morrer. Aí nós vamos então procurar quais são os obstáculos à desencarnação. Tudo é energia. O que prende o espírito ao corpo físico são energias. Energias que se enraizam com tanta intensidade que formam laços. Nos ensina a doutrina dos espíritos. Laços profundos, laços bastante intensos entre o espírito e o corpo. Então é natural que para desencarnar esses laços têm que ser rompidos. E a doutrina dos espíritos vai nos ensinar que esse rompimento pode se dar naturalmente durante a vida, à medida que o indivíduo vai se espiritualizando, vai evoluindo, de maneira que quando chega a hora da partida para o mundo espiritual, não há sofrimento. Há um desligamento natural e o espírito acorda no mundo espiritual quase que momentaneamente, quando é um espírito muito evoluído. Quanto mais materialista, quanto mais inferior o espírito, mais forte é a ligação dele com o corpo físico e daí então mais difícil o momento da morte. Então há casos em que o espírito se dedica a ajudar as pessoas a desencarnar, seja por merecimento, seja por estarem ligados a equipes espirituais, seja por amizade. Existem vários fatores que fazem com que espíritos desencarnem sob a assistência espiritual benfazeja de espíritos elevados. É o caso então dessa equipe a qual André Luiz, o espírito, se juntou, cujo líder era Jerônimo. Jerônimo vai conduzir André, então, nesse processo da desencarnação dessas 4 pessoas, eram 5, uma recebeu moratória, e nesse caso de Dimas, ele começa a colocar aqui os obstáculos que surgiram. Primeiro, a ansiedade do moribundo pelo futuro dos seus parentes. Então quando a pessoa sente que chegou sua hora, e o Dimas era um espírito, era um médium, que vivia em atividade mediúnica. A maioria daqui não é espírita, a maioria era não espírita, só 2 eram espíritas, 3 não. Mas o Dimas era espírita e médium, e ele sente que chegou a hora, e ele começa a entrar em aflição, porque não havia, porque fica preocupado com a esposa e com os filhos, como é que eles vão ficar. Nessa obra, num outro capítulo, há uma lição muito importante desse mesmo grupo que traz
essas pessoas que vão desencarnar antes da hora do momento da desencarnação, para dar uma aula para eles. Seria um aprendizado da desencarnação, onde eles dizem assim: preparai-vos, falando, eram 5, então eles estão falando com 5, preparai-vos para vir para o plano espiritual, para vir até nós. Solucionem os derradeiros problemas terrestres, quer dizer, vocês vão ficar mais algumas horas na Terra, mais alguns dias, procure resolver o que tem que resolver para não ficarem atormentados, porque a ansiedade com os problemas que vão deixar próximo é uma tormenta que dificulta a desencarnação. E o outro obstáculo é o afeto, é o vínculo familiar. Então, de quem parte, se ele está muito apegado à família e não quer deixar, ele está lutando contra o momento natural da sua desencarnação, vai sofrer mais para desencarnar. Ah, mas quem que quer morrer? Não, ninguém. Mas a gente sabe que quando chega o momento, tem que haver um sentimento nobre da alma chamado resignação. Senhor, se chegou a minha hora, dai-me, Senhor, fortalecei minha fé, que eu possa entregar em vossa mão o meu espírito. Foi a derradeira lição de Jesus, a última frase de Jesus dos seus ensinamentos para nós da terra, para nós habitantes encarnados aqui na terra foi: em vossas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus está dentro de um corpo, o corpo está morrendo, e Jesus entrega o espírito a Deus antes de deixar o corpo. Essa convicção de que Deus o ama, de que Deus o receberá, essa confiança na providência divina é fundamental para quem parte. Então é importante a fé, não importa a religião, é importante a fé, confiar em Deus. Senhor, somos filhos do Senhor, acolhe-me, Senhor, nessa hora de insegurança. Recebei-me, Senhor, nessa hora de fraqueza, de fragilidade, mas aceitemos, resignação. E aí o outro obstáculo que fica é o obstáculo da família, que não quer deixar o moribundo embora. Não morra, por favor, fique, o desespero. Então, nesse caso, nós vamos então passar a leitura dessas últimas horas de Dimas, em que o André Luiz nos mostra a dificuldade que a família cria em torno dele. E a dificuldade, ela está aqui, anotada aqui. A dificuldade, a esposa do médium ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios, ela se mantinha firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção, segurando Dimas, não deixando ele desencarnar. Retenção amorosa, porque ela amava o marido, né? Que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos. Era uma energia de desespero, prendendo aquela alma que estava pronta para se libertar ali. Diz assim André Luiz, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Quer dizer, ele tinha que sair daquele corpo, mas uma rede de energias o retinha ali, e era emitido pela esposa. E aí, o que aconteceu? Aí vem então o líder dessa equipe, o dirigente, o Jerônimo, e diz assim para aquela equipe, eles estavam em 4, improvisemos temporariamente uma melhora para o Dimas até o dia seguinte. Então aí ele decide a melhora da morte. Olha que interessante. Então eles vão começar a trabalhar tanto na esposa, então vem 2 espíritos e 2 mulheres elevadas espiritualmente, começam a dar passes da esposa para ela se acalmar. E eles vão dar passe no Dimas para dar um pouco de energia para ele melhorar, mas os órgãos deles já estão se desintegrando, já chegou a hora da partida. Então daí ele diz assim, veja que interessante, o orientador ali daquela equipe: precisamos fornecer a Dimas melhoras fictícias. Quer dizer, é uma falsa melhora, só para acalmar a família em torno. E é o que eles fazem. A melhora da morte existe? Existe. Então eles vão, energizam Dimas, eles se sentem melhor, de maneira que um dos filhos de Dimas percebe, melhorou, pai. O senhor parece melhor. Ele diz, sim, meu filho, agora eu respiro mais livremente. Graças a Deus, pai. Louvado seja Deus. Aí o Dimas fala para a esposa do lado, querida, vai descansar agora, tão melhor.
Deixe-nos todos precisamos repousar. E aí ele diz assim: todos precisamos repousar, repouse a meu pedido. Eu me sinto melhor. É a melhora que proporcionada pelos benfeitores para que eles pudessem, então, ela relaxar-se emocionalmente e parar de emitir aquelas energias desesperadoras de retenção, e ele, para poder, sentindo-se melhor, também acalmar seu espírito, parar com as suas preocupações. E nesse momento ela vai deitar, eles percebem a melhora, chamam o médico, e como ele percebe que ele melhorou, suspende alguns remédios que ele tinha preconizado, todos se acalmam, a casa serena, e eles desencarnam Dimas. Desencarnam entre aspas, eles iniciam o processo final da desencarnação, que enquanto está havendo o velório, que é na própria casa, vai ser de Dimas na própria casa, tem um vínculo de ligação que é o último laço que eles têm que romper. E aí é um outro capítulo que eu gosto muito de abordar com os nossos irmãos espíritas, simpatizantes, os que têm interesse pelo tema, o problema do velório. Quanto problema nós criamos para o espírito desencarnante. Mas nesse momento nós vamos ficar com o raciocínio dessa melhora da morte. Por quê? Eles criam esse ambiente de paz fictícia para que todos relaxem, afrouxem essas energias tensas e densas, para que o espírito desencarne em harmonia e equilíbrio e possa viver a continuidade da existência na vida imortal. Guardemos o ensinamento, o último de Jesus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Fé e resignação é a mensagem da reflexão de hoje. Um grande abraço a todos. E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa Além da Vida, com essa variedade de ensinamentos, de reflexões, que é para nós vivermos melhor aqui na Terra. Espero que todos tenham gostado, tenham introjetado a mensagem ou as mensagens que vieram pelas várias partes do programa. E nós desejamos a todos um excelente domingo e uma semana de muitas realizações no bem. Que assim seja. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.